Fala pessoal, professor Bruno Barros, canal Tudo sobre Geografia, e hoje eu estou aqui para falar com você a respeito daquele tema ali, astronomia. Bem, nós já fizemos uma aula completa lá na nossa plataforma tudosobregeografia.com.br. Eu também deixei disponível aqui no canal Tudo sobre Geografia, e nessa aula eu trouxe de uma maneira bem raiz, bem completa, todo esse assunto, tá? Então, aqui eu vou trazer um breve resumo com os pontos principais dessa aula, mas se você quer assistir na íntegra todo o conteúdo, é só você acessar o card aqui em cima ou o link que eu vou deixar aqui na descrição. Você também pode baixar o arquivo em PDF dessa aula no link que eu deixei aqui embaixo, beleza? Então, quando nós falamos de astronomia aqui dentro de geografia, nós estamos falando sim dos planetas, estamos falando do espaço, do sistema solar, mas especificamente nós estamos falando do planeta Terra, da relação que ele tem, por exemplo, em distanciamento do Sol. Qual é a distância dele em ordem? Ou talvez, quais são os movimentos que o planeta desenvolve, durante ali a sua existência? Quais são os efeitos que esses movimentos têm na nossa vida? Bem, tudo isso eu vou falar na aula de hoje. Então, dando uma olhada breve aqui no quadro, nós conseguimos já perceber que o planeta Terra, ele é o terceiro planeta em afastamento do Sol. Então, nós temos inicialmente Mercúrio, Vênus e a Terra, beleza? Também vale destacar os movimentos da Terra. Falando sobre os movimentos da Terra, eu fui bem específico no vídeo que eu indiquei no início dessa aula, mas vale destacar que a Terra ela desenvolve vários movimentos durante sua órbita no espaço. Porém, para a geografia, dependendo do concurso que você vai prestar ou da questão de geografia que você vai analisar, os dois principais movimentos da Terra são esses dois aqui, olha aqui no quadro. Movimento de rotação e movimento de translação. Esses são os dois principais, mas, como eu já disse, a Terra desenvolve vários outros movimentos, beleza? E sobre o movimento de rotação, vale destacar que o movimento de rotação é aquele que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Nós podemos pensar talvez um peão girando. Então, esse movimento do peão é um movimento de rotação. E eu coloquei um desenho aqui, um globo, e a Terra girando em torno do seu próprio eixo, tá? Então existe um eixo imaginário e a Terra gira nesse sentido. Qual é o sentido desse movimento? Do oeste para o leste, tá? Então aqui, oeste, ela gira para o leste, beleza? Qual é a duração do movimento de rotação? Bem, a rotação ela dura cerca de 24 horas ou um dia. Mas, novamente, nós estamos fazendo uma preparação para o Enem, uma preparação para vestibulares. Se a sua prova pedir algo mais específico, você não pode esquecer que esse movimento ele dura 23 horas e 56 minutos. Por isso que nós falamos que dura aproximadamente 24 horas ou um dia, tá? Não se esqueça disso. Um outro detalhe, qual é a consequência, quais são os efeitos que a rotação traz para o planeta? Então tá aqui, a sucessão dos dias e das noites. Então, se não houvesse um movimento de rotação, nós teríamos um lado extremamente quente, o lado iluminado pelo Sol, um deserto, bem seco, e a outra face totalmente congelada, um deserto frio. Beleza? Então, o efeito ou as consequências do movimento de rotação para a Terra é a sucessão dos dias e das noites. Também, com relação ao movimento de translação, que é o segundo movimento que nós estamos analisando, o movimento de translação, ele é aquele movimento que a Terra faz girando ao redor do Sol em órbita elíptica. Então, o movimento de translação, vamos olhar esse desenho aqui, imagine que essas bolinhas aqui sejam momentos dessa trajetória da Terra em torno do Sol. Então, ele faz um movimento elíptico, tá? Então,
parecido com um círculo, né, mas ele é mais aberto. Então, esse formato aqui é um formato elíptico, meio oval, beleza? Então, a Terra, o movimento de translação é assim: a Terra ela dá uma volta completa em torno do Sol, né, e a duração desse movimento é aproximadamente 365 dias. Olha aqui, ó, duração aproximadamente 365 dias e 6 horas, tá? Então, se você for fazer uma análise calculando, então você pode perceber que a cada ano sobram 6 horas dentro do nosso calendário. Então, é por isso que existem os anos bissextos, tá? Por que ano bissexto? Junta-se essas 6 horas que sobram a cada ano. Então, 4 vezes 6... 24. Então, nós ganhamos um dia e esse um dia é acrescentado no mês de fevereiro. Então, fevereiro tem 28 dias, no ano bissexto ele tem 29. É o caso do ano de 2020, que é ano bissexto. Não se esqueça disso. Um outro detalhe que vale a pena a gente destacar é qual é a consequência ou quais são os efeitos desse movimento para o nosso planeta. Então, a principal consequência, o principal efeito é a ocorrência das estações do ano, das estações climáticas. Então, nós conseguimos perceber isso durante o ano. Por exemplo, início do ano, final do ano, aqui no Brasil faz muito calor porque nós estamos no verão. Porém, à medida que o tempo vai passando, que nós vamos avançando para o meio do ano, as temperaturas tendem a cair, a ficar mais amenas. Ou seja, nós caminhamos para o inverno. E aí vai passando. São 4 estações bem definidas: verão, outono, inverno e primavera. É claro que dependendo da região que você mora, vai ser calor o ano todo. Um detalhe que eu esqueci de falar no início da aula é sobre a forma da Terra. Muita gente acredita que a Terra é plana, mas não é plana. Eu sei que um monte de gente aí, os haters, vão xingar, vão falar um monte de coisa, mas veja só, a Terra, a forma dela é um geóide, ou seja, ela não é uma esfera perfeita, e vai até aparecer aí na tela o geóide, como que é a forma dele, lá no nosso material que eu preparei para você, que está aqui na descrição do vídeo, e no nosso site tudosobregeografia.com.br. Lá também eu deixei essa imagem para você analisar com calma. Então, o geóide é uma superfície irregular, tá? Diferente da esfera perfeita. Porém, dentro de cartografia, nós usamos uma esfera perfeita para facilitar o entendimento, também o desenho de mapas e assim por diante. Dando sequência ao assunto movimento de translação, vale lembrar alguns detalhes interessantes. Dá uma olhada aqui no quadro. Um deles é a distância entre o Sol e a Terra. Essa distância ela é média em torno de 150 milhões de quilômetros. Isso na média, mas como vimos anteriormente, a translação ela percorre um movimento na forma de elíptica, como nós comentamos no início da aula, e então em alguns momentos a Terra vai estar mais próxima do Sol, em outros momentos mais distante. E dependendo da distância que a Terra estiver do Sol, nós vamos ter dois conceitos. Um deles é esse aqui, ó, é o conceito de afélio terrestre. Então, quando a Terra ela está a 152 milhões de quilômetros, isso por volta de 1º de julho, então nós falamos que a Terra se encontra no seu afélio, que é a maior distância da Terra em relação ao Sol. Então, nesse período, aqui, por exemplo, no hemisfério sul, nós vamos ter temperaturas bem menores, bem baixas. E quando a Terra atinge 147 milhões de quilômetros do Sol, nós podemos dizer que a Terra se encontra no seu periélio. Isso ocorre por volta de 31 de dezembro. Então, comparando aqui o periélio com o afélio, nós percebemos que essa é a menor distância que a Terra fica do Sol. E aqui no hemisfério sul, especialmente no Brasil, nesse período de 31 de dezembro, é muito quente, né? Nós estamos ali no início do verão, nesse período, e faz muito calor. Então, quando a Terra está mais próxima do Sol no seu
periélio. Também vale lembrar que o plano de órbita da Terra ele é perpendicular ao eixo solar. Então, como assim? Primeiro vamos relembrar o que é o plano de órbita. Novamente, é o caminho que a Terra faz no seu movimento de translação. Então, esse movimento ele é perpendicular ao eixo solar. Professor, o que significa perpendicular? Então, nas aulas de matemática, a tia Maria falou, o tio João falou nas aulas de geometria, mas vamos relembrar. É só você pensar em duas retas. Uma reta na horizontal e uma reta na vertical. Essas retas, ao se encontrarem, devem formar um eixo de 90 graus, que nós chamamos de ângulo. Isso, ângulo reto, muito bem. Você está bom em matemática, hein? Então, 90 graus, é isso que eu fiz aqui, ó. Nós temos aqui uma linha na horizontal, uma reta na horizontal e uma na vertical. Então, essa vertical aqui é o quê? O eixo do Sol. E essa linha horizontal é o quê? Já sabe, né? É a trajetória da órbita da Terra. Então, é o seu plano de órbita. Então, esse plano de órbita, ao se encontrar com o eixo do Sol, o eixo de rotação do Sol, ele forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Portanto, nós podemos dizer que o plano de órbita da Terra é perpendicular ao eixo do Sol. Beleza? Sobre o plano de órbita da Terra, ele também é conhecido como plano da eclíptica. Eclíptica é o quê? Como assim? Então é só você relacionar eclíptica com eclipse. Muito bem. Então quando a Lua, imagine que essa bolinha aqui, ó, vamos escrever o nome Lua. Então imagine que a Lua, ela passe na frente do Sol, nesse plano, nessa trajetória da translação da Terra. E aí, a luz do Sol vai atingir aqui a Lua e ela vai projetar a sua sombra aqui na Terra. Então, nós vamos ter o quê? Um eclipse solar. Ele é raro, né? Ele não acontece com tanta frequência, mas essa trajetória da Lua, ela então tem esse efeito de um eclipse. Ou pode acontecer o inverso também. A Terra pode projetar sua sombra na Lua e aí nós vamos ter um eclipse lunar, né? Nós já até falamos sobre eclipses aqui no canal várias vezes, fazemos lives sobre os eclipses e é bem interessante, você está até convidado a assistir. Mas então, devido a essa ocorrência de eclipses durante a trajetória da translação da Terra, então nós podemos chamar o seu plano de órbita também de plano da eclíptica, beleza? Também podemos falar a respeito do conceito de obliquidade da eclíptica. Vai anotando aí, tá? São palavras que geralmente nós não usamos, mas pode cair na sua prova, especialmente se for uma prova de geografia discursiva, tá? Então preste atenção aí, anota, tá? Volta o vídeo se você não entendeu a primeira parte. Vamos lá. Então, a obliquidade da eclíptica é o quê? É uma inclinação do equador terrestre em relação ao plano de órbita da Terra. Quando nós olhamos, eu vou até colocar na tela aí uma imagem da Terra, veja que nessa imagem aí, eu vou colocar um mapa, esse mapa ele mostra a linha do equador reta, sem uma inclinação. Geralmente é assim que aparece nos mapas. Mas quando você olha um globo, você percebe que há uma inclinação. Essa inclinação ela vai acontecer também durante a trajetória da Terra no seu plano de órbita. Então, essa inclinação do equador em relação ao seu plano de órbita, nós chamamos de obliquidade da eclíptica, tá? Então, aqui no desenho, essa linha se refere ao equador. Ele está inclinado em relação ao seu plano de órbita. Bem, agora que você já sabe o que é plano de órbita do movimento de translação, você já sabe o que é obliquidade da eclíptica, nós podemos falar sobre as estações do ano. Por quê? Porque elas ocorrem devido a esses dois fatores.
movimento de translação, a trajetória, né, no plano de órbita da Terra, junto com a obliquidade da eclíptica, certo? E aí nós vamos ter 4 estações do ano bem definidas, porém, dependendo do lugar que você mora, onde você vive, você vai ter a incidência maior de calor ou de frio, né? Por exemplo, se você mora no Brasil, se você mora no Nordeste, no Norte, aqui na região Sudeste, você vai sentir um calor terrível durante o ano todo, né? Mas especialmente no verão. E em alguns momentos a chegada de algumas frentes frias vão trazer, né? Vão baixar as temperaturas, mas logo elas sobem. Ok? Então, se na sua prova perguntar assim, quais fatores são responsáveis pela formação ou pela ocorrência das estações climáticas da Terra? Então, você vai responder que é o movimento de translação da Terra e a obliquidade da eclíptica. Beleza? Sobre as estações do ano, vale também destacar a respeito de 2 conceitos. O conceito de solstício e de equinócio. O solstício é o momento em que os raios solares incidem perpendicularmente sobre um dos trópicos. Então, você já sabe o que é perpendicular. Então, quando eu digo que esse raio incide de forma perpendicular sobre um dos trópicos, eu estou dizendo que o raio solar ele atinge diretamente um dos trópicos. Então, nessa região, nós vamos perceber uma maior luminosidade durante o solstício. Qual vai ser o efeito do solstício sobre o planeta? O efeito é que vai haver a diferença na duração dos dias e das noites. Portanto, nós vamos ter dias maiores e noites menores, dependendo do lugar que você estiver a partir do solstício. Por exemplo, aqui no Brasil, o solstício de verão ocorre em 21 de dezembro. Então, nesse dia, nós vamos ter um dia maior do que a noite. E nesse período começa, então, o verão brasileiro. Tá? Geralmente, dia 21, 22 de dezembro é o início do verão. Dia 21 é o dia do solstício. E o equinócio é o momento em que os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador. Aqui, durante o equinócio, a luz solar ela vai atingir diretamente o Equador. E aí nós vamos ter dias e noites com a mesma duração. Geralmente, o equinócio ele marca o início da primavera e do outono, dependendo do hemisfério que você estiver. Muito bem, então nessa aula nós começamos a falar aí a respeito da astronomia. Foi uma aula bem completa, assim, um formato de resumo, mas abrangiu os principais pontos do conceito de astronomia. Falamos ali a respeito da forma da Terra, vimos que ela é um geóide. Falamos sobre os 2 principais movimentos que a Terra executa, que é o movimento de translação e rotação. Analisamos cada um deles, falamos quais são os efeitos que ele tem sobre nós. E se você ficou com alguma dúvida, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Essa área é para você comentar, para você tirar suas dúvidas. Se você gostou da aula também, você pode comentar. Fique à vontade. E é claro, não se esqueça de marcar aqui o gostei, deixar o seu like nesse vídeo. Ajuda muito o canal quando você deixa o seu like. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Se você é professor, se você é estudante, mostre esse vídeo para aqueles que precisam aprender, né? Ajude mais pessoas a conhecer essa disciplina tão maravilhosa que é geografia e esse assunto também que é muito interessante, que é astronomia. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e aí você vai continuar assistindo o nosso curso extensivo de geografia para o Enem e para os vestibulares. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!